Jornalismo é uma carreira relativamente comum no mundo dos quadrinhos. Muitos heróis, anti-heróis, vilões já foram repórteres, fotógrafos e não é à toa não. Afinal de contas, o jornalista está sempre aí à mercê dos fatos, é um especialista na apuração dos acontecimentos, sempre na correria contra o tempo. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? Para poder denunciar problemas na sociedade, crimes e muitas outras coisas, além de informar a população. Eu sou jornalista e desde criança sempre fiquei curioso para entender por que os quadrinhos retratavam os meus colegas de profissão de algumas formas. Então esse vídeo é especialmente para poder trazer para você alguns dos jornalistas mais famosos nas HQs e um pouco do trabalho que eles desempenham nas histórias. Eu sou Marcos Gouveia, seja bem-vindo ao canal Roda Quadrada. Acompanhe as nossas redes sociais que tem muito conteúdo bom por lá e ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo. Até lá! Eu tô olhando totalmente para cá. Heróis jornalistas ou jornalistas que se tornam heróis? Um professor de cinema e estudos de mídia, Scott Buchman, no livro The Boys in the Hoods, ao comparar o serviço de um repórter e o de um super-herói, ele disse: ambos lutam a mesma batalha com os mesmos métodos, sendo a onipresença, rapidez, visão aguçada, compreensão e incorruptibilidade. Profundo isso, né? E pra gente começar, a gente vai falar desse carinha aqui, ó, Clark Kent, o nosso super-homem. Quando ele foi entrevistado pela Lois Lane, ele disse que escolheu ser repórter porque ele sempre estaria no meio da ação. Ele disse, abre aspas, eu seria capaz de sair de vista e me tornar o super-homem sempre que Metrópolis precisasse de mim. Fecha aspas. O Clark, desde a criação aí da HQ em 1939, ele é conhecido aí por ser um repórter investigativo, mas ele também já foi editor. Escreveu aí muito nas editorias de cidade, na parte de polícia, obviamente para ficar por dentro dos acontecimentos, mas também escreveu sobre esportes, escreveu também sobre guerras. E ninguém sabe disso, mas olha só, o Clark, na Era de Bronze, ele foi âncora de um telejornal de Metrópolis. Aí você para pra pensar, né? O cara é super-herói, quer manter a identidade secreta, esconder o rosto, mas se torna o William Bonner de Metrópolis. Uma boa noite. Tá, né, Clark? Mas olha só, dando continuidade aí sobre esse universo dos jornalistas, do planeta diário aí do universo da DC, a gente também tem que falar de quem tá no comando, né? Perry White, né, rígido, exigente aí com a equipe para poder melhorar aí o funcionamento de toda a equipe de jornalistas dele e também buscar aí a melhor notícia, né? Foi sempre um chefe muito tranquilo aí para Lois e também para o Clark. Na sequência, a gente tem o Jimmy Olsen, que é como se fosse um menino prodígio aí do jornal. Ele começou aí como office boy, se tornou fotógrafo, um grande amigo do Clark. E o Jimmy, né, ele sempre foi esse estereótipo, né, do menino ruivo, com sardinhas. Em 1954, ele inclusive ganhou, né, uma história em quadrinhos própria dele, né, mas uma comédia bem pastelão aí, mas vale a pena você pesquisar para entender como é que era o nível aí dessa HQ do Jimmy. E claro, uma das jornalistas mais famosas do mundo é a nossa Lois Lane. Sem papas na língua, dedicada, ela já se arriscou muitas vezes aí para conseguir um furo de reportagem, já se destacou em várias matérias aí voltadas para denúncias e também já sofreu aí com vários problemas relacionados aí à ética profissional e sempre conseguindo aquela exclusiva lá com o Superman. Enfim, a Lois é um grande exemplo de força feminina, de trabalho, claro, de inspiração para muitos jornalistas que cresceram lendo os quadrinhos. E saindo um pouco do universo da DC, vamos para Marvel, vamos para Nova York, no Clarim Diário. Um jornal muito conceituado, onde passaram aí muitos heróis, anti-heróis, vilões, mas eu vou falar de um cara que eu considero ele muito especial. Ele não tem nada de super-herói, a não ser aí pela competência e o profissionalismo. Eu estou falando do Ben Urich. Ele é muito conhecido por aparecer nas histórias do Demolidor. Foi ele quem descobriu aí a identidade secreta do Demolidor, estava com o artigo pronto para ser publicado quando ele conversou com Murdoch e aí ele foi convencido aí a guardar o segredo. Mas o Ben também tem uma história longa, ele já foi informante aí do Homem-Aranha, já foi perseguido aí várias vezes pelo Rei do Crime, ele também já se juntou aí à Guerra Civil, auxiliando aí nas coberturas jornalísticas ao lado do Homem de Ferro, e também já teve muito sucesso aí criando o próprio jornal dele. Então enfim, é um profissional que eu acho exemplar, aí, um verdadeiro profissional do jornalismo. E no Clarim Diário, a gente também teve outros personagens famosos, né? O Peter Parker, né, que se tornou fotógrafo por levar os melhores cliques aí do Homem-Aranha pro chefe dele, né?
o J.J. Jameson. Quem não lembra dele, né? Aquele chefe, o dono do jornal, editor-chefe bravo, ranzinza, que odiava o Homem-Aranha e que queria fazer de tudo para poder acabar com a fama do herói. Mas o Jameson não dava trégua não, ele não arredava o pé não, ele sempre batalhou muito para poder denunciar o crime organizado, mesmo sendo jurado de morte várias vezes pelo rei do crime. E olha só, também falando de repórteres, nós temos que falar também do anti-herói, o Ed Brock, o nosso Venom, né? Sempre foi um repórter aí que tentou ganhar a vida aí de boa, se tornou famoso por causa de uma reportagem que ele publicou em primeira mão, na primeira página do jornal, que ele estava revelando a identidade secreta de um super vilão. Mas o que aconteceu? O Homem-Aranha acabou prendendo esse vilão, revelou a identidade secreta que não tinha nada a ver com quem o Ed denunciou. O Ed foi ridicularizado pela imprensa, foi detonado pelas pessoas, né? Mansão caiu literalmente para ele, perdeu o emprego, perdeu a namorada, lascou a vida, né? E foi aí que o Ed Brock, né, barra Venom, veio o ódio que ele tem do Homem-Aranha, né? Mas Ed, vamos combinar, né? Não apurou os fatos direito aí, né? Se f***. E a lista dos nossos jornalistas é gigantesca, eu vou citar só apenas alguns outros, ó. A gente também tem, ó, o Billy Batson, nosso Capitão Marvel, ou então conhecido também como Shazam. Poucas pessoas sabem, mas ele, né, o jovem Billy Batson, ele é um locutor de rádio e também repórter, né? E quem não se lembra da April O'Neil, repórter de TV de todo o universo aí das Tartarugas Ninja. Tava lá sempre com o microfone, aquela câmera meio velha e aquele uniformezinho, né? Aquele macacãozinho meio caça-fantasmas amarelo cor de piqui, né? Também teve um sucesso muito grande que a gente sempre lembra de uma jornalista aí, quando fala de Tartarugas Ninja, é falar da April O'Neil. Jessica Jones também, heroína aí do universo Marvel, ela também foi repórter. Ela trabalhou no Clarim Diário e depois foi repórter também de uma revista chamada The Pulse. E quem não se lembra das aventuras do Tintin, criado por um cartunista belga, se eu não me engano, em 1929. O Tintin que era apenas um adolescente, mas ele viajava o mundo aí das maiores investigações criminosas, se envolvendo inclusive em conspirações políticas, sempre acompanhado do cachorrinho dele, o Milou, fofinho demais, eu sou apaixonado aí pelas aventuras do Tintin. Então pessoal, esses foram alguns dos jornalistas mais famosos dos quadrinhos que eu quis trazer aqui, também de uma forma para a gente homenagear esses profissionais tão importantes da imprensa, que trabalham muito aí não só no mundo da ficção, mas principalmente na nossa realidade aí nos tempos que nós vivenciamos. E olha só, se faltou algum jornalista que eu não falei para você aqui no vídeo, ó, escreve pra gente aqui embaixo nos comentários, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois em outros vídeos. Grande abraço para você, boa semana e a gente se fala no próximo programa. Tchau, tchau!